sobre a reforma tributária, o Walter Puga Júnior conversou com o Ademir Vian, ele que é da Febraban, é economista, e avaliou os efeitos dessa reforma, como que ela impacta nos negócios no Brasil, como ela deve impactar, o que isso deve representar para os estados, para a federação, mas principalmente para o brasileiro e, claro, para o produtor rural. É o que você acompanha nesta entrevista exclusiva de Walter Puga Júnior. Eu tenho comigo Ademir Vian, professor da GV e também um dos especialistas em agronegócio no país, conhece muito o mercado financeiro e vai comentar agora o que resulta para o agronegócio dessa aprovação da reforma tributária. Ademir, é um prazer ter você aqui conosco. Vamos direto ao assunto. O que ajuda essa reforma tributária? Puga, tudo bem? Ajuda muito. Ela simplifica, ela racionaliza, ela traz para uma situação de equilíbrio de quem paga impostos. Nós estávamos numa situação muito difícil de cálculos, enfim, num carrascal de normas tributárias e de regras tributárias. Essa reforma que foi aprovada ontem, que ainda está por passar pelo Senado, ela traz uma racionalidade. Ela é a melhor? Não, não é a melhor. Também seria praticamente impossível falar de aprovar uma reforma perfeita numa situação em que nós estamos vivendo, seja política, seja econômica, de todas as direções que você olha, mas foi o possível. E dentro do possível, eu achei até que foi muito boa. Dentro do agronegócio, para o agronegócio, ao final, nós vamos verificar que ela trouxe vários gatilhos, né? Por exemplo, a isenção de impostos sobre a cesta básica, o que é muito importante, né? E depois ela traz outros gatilhos. Vamos ver ao final, quando o Senado aprovar e terminar, para a gente poder fazer as contas, mas garantir que será uma reforma muito do setor do agronegócio. Ela é uma reforma que, por exemplo, ela preservou o ato cooperativo, que é muito importante, nós temos um setor muito forte, preservou, sai aquele emaranhado de normas e começa a trilhar num caminho de racionalidade. Acho que isso é o mais importante. Preservando, trazendo clareando, vamos dizer assim, seja do agronegócio, seja do industrial, uma racionalidade no sistema de tributação. Eu acho que foi muito positiva, muito boa e vai produzir bons frutos aí no curto prazo. Eu imagino, pelas contas que ele está fazendo, vai nessa linha, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre aquela isenção que se propõe, que será dada ao produtor pessoa física. Isso já não existe? De certo modo, pessoa física já não estaria isenta quando é um produtor rural? Está na teoria, né? Na prática não, né? Por quê? O produtor rural, quando ele compra, por exemplo, os insumos, ele paga o ICMS, né? E ele não se credencia, ele não se credencia para abater esse ICMS à frente, né? O ICMS acaba morrendo com ele. Ele não recebe ICMS, ele não tem como fazer crédito desse ICMS, tá? Por exemplo, tá? Então ele acaba absorvendo esse custo, né? Então, não, na teoria ele é isento, mas na prática ele não é isento, ele absorve esse custo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa perspectiva aí de imposto menor para produtos agropecuários, inclusive insumos agropecuários, pesqueiros. É uma boa notícia? É uma excelente notícia, né? É o que eu estou dizendo. No final, quando a reforma for toda ela divulgada, aprovada, né, você fazer as contas, você vai ver que teve uma redução no cômputo geral, teve uma redução. E gatilhos aí que eu disse, esse é um dos gatilhos, tá? Vamos dizer, ele é excelente para o setor. Ele traz para o setor no longo prazo, médio e longo prazo, uma redução de custo.
e uma previsibilidade. Então, ele foi muito inteligente essa colocação, e eu acredito que ela faz todo o sentido e ela vai produzir redução de custos no final. Bom, você acaba de ouvir Ademiro Vian. Ademiro Vian, um dos mais respeitados, né, estudiosos, analistas e consultores de agronegócio e de mercado financeiro voltado ao agronegócio do país. Agradeço mais uma vez a entrevista de Ademiro Vian, Walter Puga Júnior, de São Paulo.